Quero começar dizendo para vocês o seguinte, não sei se todos sabem, mas eu gosto sempre de começar por isso. O Brasil foi eleito, pelo 4º ano consecutivo, pelo Fórum Econômico Mundial, como o primeiro em atrativos naturais. Isso, para nós, é um compromisso ainda maior com a sustentabilidade. Nós precisamos... Isso é o nosso insumo de trabalho. Então, vamos ficar atento, a gente sempre pede, fica preocupado, né, com como é que a gente vai agir. O Ministério tem uma gama, né, de ações relacionadas à sustentabilidade em todos os seus pilares, mas esse ano, muito em função também do ano da sustentabilidade, nós resolvemos focar mais pontualmente em algumas questões. E uma delas, não poderia deixar de ser, eu e o Ronald, agora há pouco, estávamos conversando com relação às ODSs, né, de que nos atribuíram, assim, distintamente ao turismo, a gente entende que foram só os que têm a palavra turismo, porque o turismo é transversal a todos eles, é o nosso entendimento. E é o setor que gera emprego com menos custo. Então, realmente, é o que nós estávamos falando. O 1, eu acho que é o objetivo 1, né? É muito relacionado ao turismo. E nós, esse ano, resolvemos, um país que tem 8.500 quilômetros de costa, tem que preocupar com a água, gente. Então, nós lançamos o Ministério, só para dar uma contextualizada, eu não sei se todos participaram ou têm conhecimento de um pacote de medidas que o Ministério do Turismo lançou no meio desse ano, mas eu destaquei pontualmente, tem tantos outros, entre eles tem a questão do visto, tem muitos outros, né, da transformação da Embratur em agência, mas eu trouxe alguns que têm mais relação com o tema que a gente vai tratar. Então, nós temos, junto com a SPU e com o Ministério do Meio Ambiente, nós, desde sempre, temos um compromisso com o Projeto Orla. O Projeto Orla, nós estamos falando de água, né, da importância dos nossos mares, na verdade, pela quantidade de água, de costa que o Brasil tem. Então, nós somos parceiros e, efetivamente, entramos muito mais forte esse ano com relação ao Orla, junto com a SPU e com o Ministério do Meio Ambiente, e estamos trazendo algumas questões e pensando em alguns projetos e programas nesse sentido. A SPU, não sei se todos têm conhecimento, acho que foi junho, saiu uma portaria relacionada ao Orla, que passa a gestão das praias urbanas aos municípios que pedirem adesão. Isso, claro, que tem toda uma análise, né, uma avaliação até ser disponibilizada essa gestão, e a grande cereja do bolo, como eu digo, que antes o Orla não tinha muito interesse, a grande cereja do bolo hoje é que a gestão econômica fica com o município. Então, o que for gerado não vai mais para a União, fica com o município. Isso pode ser revisto a qualquer momento pela União, se achar que não está sendo bem conduzido, mas isso eu acho que é uma questão bastante importante. E a gente vem trabalhando, então, vamos efetivamente entrar mais forte com essa questão do Orla na divulgação e uma série de outras ações de sensibilização aos municípios também, que busquem essa gestão. Hoje, a gente tem um número de 40 municípios, mais ou menos, que já solicitaram adesão, mas a gente imagina, né, e espera que até o final do ano tenhamos muitos mais. Então, eu queria chegar, já que a gente... Ai, gente, como é que é esse negócio aqui? Eu queria entrar, já que nós estamos falando da questão de oceano, de mar, do nosso litoral, o Ministério... Eu acho que em fevereiro, né, Fê? Fevereiro, a ONU lançou a campanha Clean Seas, que é trabalhar a questão dos mares em relação à proteção em relação aos plásticos, especialmente, né, a poluição em relação aos plásticos. Isso foi lançado no Brasil em junho, e o Ministério do Turismo foi o primeiro ministério a aderir, com muito orgulho. Nossa parceira, Fernanda, ali da ONU Meio Ambiente, está aqui. Então, nós lançamos isso lá no Aquario, a aderir a esta campanha e começar a trabalhar, junto com os nossos municípios, com as secretarias de turismo, com relação à prevenção a essa questão da poluição plástica nos mares. Isso vai muito além do que a gente pode imaginar. Eu assustei quando eu comecei a ver os números, os dados disso, né? Então, a campanha Mares Limpos é uma campanha global, ela transversaliza especialmente o ODS 14 e o 12. Nós temos, como o Ronald disse, a responsabilidade direta sobre o 8, o 12 e o 14, embora acreditamos que tenhamos em todos eles.
Mas eu trouxe algumas imagens assim porque eu acho impactante a gente olhar isso, né? E essa campanha, então, foi lançada. A nossa responsabilidade, junto com o Ministério do Meio Ambiente, também, que está depois, em seguida, o governo como um todo entrou na campanha, é nós desenharmos agora, fazermos um planejamento, um memorando de entendimento para ver qual é a responsabilidade de cada um, de que forma nós vamos trabalhar isso, embora o Ministério já venha trabalhando desde, acho que já faz um bom tempo, mas especialmente desde o ano passado a gente está dando uma atenção especial para essa questão dos mares, da água. Então, ali, ó, o problema. Olhem essa imagem. Gente, a gente tem o Museu do Amanhã. Olha isso aqui. É um contrassenso, né? Essa beleza toda desse museu, com esse lixo que tem ali nesse ambiente. Então, eu trouxe justamente para impactar mesmo. Então, o que diz a campanha? Que um dos principais problemas é que entre 60% e 90% do lixo encontrado no mar é composto por matéria plástica. Então, ele pode ser o pequeno, médio ou grande. Né? Ele vai desde a sacola plástica até casco de navio que naufragou, e as microesferas plásticas, que é o grande problema que está chegando na nossa mesa, na mesa do consumidor. Isso é uma quantidade, assim, não tem como descrever como é o que isso impacta na alimentação, na nossa saúde, essas microesferas plásticas que vêm do cosmético, depois até a gente tem aqui mais adiante, eu acho. Ó, e olhem isso, 2050, a expectativa, se continuar no ritmo que a gente está, é que nós tenhamos mais plástico do que peixes no mar. Então, pensa, é como a gente estava falando aqui no início, 2050 está ali, do jeito que o tempo está passando, e se a gente for pensar em universo temporal, 2050 é muito perto. Então, nós precisamos efetivamente trabalhar isso, preocupar com isso, e isso é cada um de nós. Independe de eu ter um município que é lá na beira do rio, do mar, independe disso. É o nosso consumo, é a questão de termos um consumo responsável, de começar a evitar. Eu sou uma pessoa que canudo eu aboli da minha vida, a não ser quando é extremamente necessário. Porque o bichinho do mal esse. Não, gente, pense. Aí pega um, trocou, não, traz outro canudo. Não quero, amigo, não quero. Porque é verdade. Então, a gente tem que começar a trazer isso para a nossa realidade. Para a realidade de cada um, para dentro das nossas casas, para a nossa família, para nossas empresas. A gente traz aqui quais são os grandes problemas. Comportamento do consumidor. Indistintamente, a gente consome. Eu pego aqui, tomei uma água aqui, larguei o copo, vou lá, busco outro e largo outro. Gente, vamos aproveitar, vamos reusar, não tem porquê. Olha o que nós estamos impactando no meio ambiente com isso. Então, é essa sensibilidade, é esse conhecimento, e às vezes até por falta de conhecimento, eu acho, as pessoas acabam fazendo isso, a gente precisa pensar melhor de que forma nós vamos trabalhar isso, de que forma a gente vai trabalhar com essas questões nos nossos empreendimentos. Porque eu acho que também tem muitas iniciativas que podem ser feitas. Hoje a gente vê muito nos shows, nesses grandes eventos. Você chega, você não recebe mais um copo descartável. Você tem que comprar um copo para o seu uso. Se quiser descartar depois, bom, vai comprar outro para poder beber. Que já é uma questão de trazer essa responsabilidade para dentro. Nesses grandes eventos, e imagina o que isso impacta se você for pegar sei lá quantas mil pessoas tiveram no YouTube agora. É só a gente pensar por aí. Lá em Brasília tem um evento que acontece anualmente que chama Na Praia, que é milhares de pessoas que passam ali. A gente chegava lá, não tinha vez. Vai lá e compra o teu copo, se você quiser, no final, você devolve e recebe dinheiro. Acaba que a gente não devolve, leva, porque eles fazem uns copos bonitinhos, né? Mas eu acho que tudo isso a gente tem que pensar, tem que trazer para dentro da nossa realidade, das nossas empresas, da forma com que a gente atua, porque isso vai fazer a diferença lá na frente. Então, é a questão do consumo desnecessário e excessivo de itens plásticos descartáveis, um descarte incorreto, porque isso também é super importante a gente saber, já que vamos usar, saber de que forma descartar. O uso de microesferas, aí a gente traz a questão das empresas, né, que a gente estava falando há pouco. O uso de microesferas, de uso excessivo de plástico descartável, embalagens, em produtos e gestão inadequada de resíduos, é uma outra questão. O setor pesqueiro, é muito comum os pescadores abandonarem as redes.
Deixou a rede e acabou ficando. Isso é uma quantidade absurda que tem hoje nos nossos mares. Então, assim, é uma outra situação que tudo isso tem que passar por um trabalho de sensibilização, de mobilizar essas pessoas, de fazer com que elas entendam o que isso impacta no meio ambiente e no trabalho delas, porque futuramente, se a gente tiver mais plástico do que peixe, não adianta mais ter pescador, né? Então, é essa sensibilização que cada um de nós precisa disseminar. A questão dos instrumentos e diretrizes. Não existe uma legislação que assim, seja específica para mitigar esse dano, que nos traga isso de forma, já que a gente não tem esse senso, pelo menos que tivesse uma legislação que obrigasse a isso, a gente poderia diminuir. Não existe isso, eu acho que está se buscando essa legislação, chegar nesse ponto, e a gestão inadequada de resíduos. Porque, às vezes, tu tem, e Brasília, olha, é a capital do país, gente, você separa o lixo, e quando chega lá na frente, o lixo está tudo misturado. Então, é só para a gente pensar um pouco no como é que isso funciona. Olha, estou falando da capital do país. Isso me indigna de um tanto, que vocês não têm noção. Então, é essa questão do resíduo, porque, às vezes, separa o lixo certo, só que, se não tiver uma coleta seletiva, não tiver uma questão da reciclagem, não vai adiantar em nada, né? Aí, a gente, já dentro desta mesma pegada, nós fomos procurados pela ANTAQ, né, Agência Nacional de Transporte Aquaviário, que nos trouxe a realidade da Amazônia, com relação aos transportes ali, que muitas vezes é carga, mas que tem muito de turismo. É impressionante, é absurdo a quantidade de lixo descartado no rio. É uma coisa surreal. Eles nos trouxeram... É um negócio, né? A Ariane está ali me confirmando, mas eu fiquei muito assustada quando eles me apresentaram. Eu disse, não, a gente está junto nessa. Por quê? Porque, assim, hoje, eles até têm, existe lá em Santarém, no Porto, eles têm toda uma recomendação para aquelas embarcações. Mas o que acontece? A embarcação sai zerada, bonitinha, com os lixinhos reciclados, não pode ter isso, não pode... Quando chega no meio do rio, vêm os botes e as pessoas pulam para dentro e vendem. Então, inclusive, a Anvisa tem problema com relação à saúde, à questão sanitária, porque aí eles não têm controle, não tem como. Eles vêm de barquinho, encostam na embarcação, pulam ali para dentro e vendem o que querem, e aí distribuem copo e tudo que é coisa. Então, tem muito problema com isso. A ANTAQ resolveu fazer, então, fazer um seminário, fazer um trabalho relacionado a isso. O Ministério do Turismo entrou junto para trazermos o pessoal do turismo justo para fazer essa conscientização. Porque, junto nessas embarcações, por mais que elas são de carga, muitas vezes, mas tem muito passageiro e tem muito turista. Por quê? Porque, inclusive, 2016 e 2017, 20 bandeiras de navios chegaram lá. Então, eles chegam e aí acabam sendo transportados por essas embarcações. Então, tem uma quantidade grande de turistas também. E nós precisamos trazer essa questão para o cotidiano daquelas pessoas. Inclusive para aqueles barqueiros, que muitas vezes, que poderia, no momento que estiverem sensibilizados, tentar evitar parar para que essas pessoas subam para vender, né? Mas é muito difícil isso ainda. Então, a gente está trabalhando fortemente junto com a ANTAQ também nessa questão. Já tivemos um seminário no Pará, acho que foi em Santarém, né? Deveremos ter outros agora, tem outros ministérios, outras entidades envolvidas, mas é uma pegada que a gente trouxe muito também de trabalhar essa questão da Amazônia, porque realmente é absurdo a quantidade de lixo que é descartado lá. Quero trazer para vocês um pouquinho também da questão que eu falei aqui, a Fabiana não está mais, eu ia dizer, o Jaime está. Além disso, nós temos a questão dos parques. Eu vou sair da água agora e eu vou entrar na questão dos parques. Vamos lá. Nós somos o primeiro em atrativos naturais. A quantidade de parques que o Brasil tem, a beleza natural que nós temos, e a grande maioria deles está indisponível à visitação. Eu brinquei na última vez que eu estive aqui em Foz, num seminário que foi de planejamento do Parque do Iguaçu. E aí eu estava brincando, e o ICMBio, inclusive, estava junto, o presidente, o Ricardo Suavinski, que eu brinquei. Eu disse, finalmente, nós deixamos de ser visto, o turismo deixou de ser visto como o bicho-papão para a natureza, para os parques. Nós temos que preservar
para o homem, não do homem. Mas, claro que, para isso, a gente tem que fazer um turismo responsável. Então, o Ministério do Turismo vem trabalhando, nós estamos em fase de finalização de um acordo de cooperação com o ICMBio, para alguns parques, né, a ideia é ir evoluindo, mas para definir alguns parques que nós vamos trabalhar e ampliar essa questão da visitação, uma visitação de forma responsável, que a gente faça uma conscientização, que tenha a infraestrutura necessária. O Ronald falou de acessibilidade, a minha área cuida da acessibilidade também, porque nós estamos dentro do turismo responsável, acessibilidade é turismo responsável, né? Então, essa é uma questão que a gente quer transversalizar junto com o ICMBio nos parques, para dar mais acessibilidade às pessoas, para poder fazer uma trilha, para conhecer melhor. Nós estamos aqui, o Parque do Iguaçu, as cataratas, eles têm todo um projeto de acessibilidade que eu tive lá visitando, que é fantástico. Estão negociando lá com o ICMBio, acho que em breve deve sair, mas é fantástico mesmo, vai tornar praticamente toda aquela plataforma acessível. Então, e nós estamos nessa briga com o ICMBio. Assim, agora, nessa briga não, agora nós somos grandes parceiros, porque até então o turismo quer acabar, quer entrar nos parques para detonar, não é isso, ao contrário. A gente quer gerar renda, inclusive, para ajudar na preservação dos parques. A gente sabe o quanto que é difícil. Então, nós estamos nessa pegada. Dos objetivos é a questão da promoção, a questão de trazer para... Eu só pontuei algumas coisas aqui para vocês, mas de trazer para a população essa cultura, para a população brasileira, essa cultura da visitação do parque, de viver o parque, né? Porque hoje a gente não tem. A gente vai para outros países e vai visitar parque, e tu vê a movimentação, e vê o que os parques geram, né, nos Estados Unidos e em vários outros lugares. E nós não temos essa cultura. Então, dos nossos compromissos dentro desse acordo é justamente trazer essa questão da promoção, da sensibilização das comunidades, é trabalhar o entorno da comunidade, é gerar emprego e renda, é fazer com que a comunidade se sinta partícipe daquele momento e, inclusive, que se sinta essa sensação de pertencimento do parque, para ajudar na manutenção, para contribuir, para receber o turista, e que isso impacte economicamente para aquela comunidade também. Então, a gente vem trabalhando isso, eu acho que deve ter mais uma ou duas reuniões, nós devemos fechar. Não temos ainda todos os parques definidos que nós vamos trabalhar juntos, né? Mas eu acho que isso é bastante importante também, tanto para a gente, daqui para frente, a gente saber disso e passar a vender esses parques e pensar de que forma a gente trabalha isso com o nosso cliente, porque isso é importante, a gente já levar um cliente sensibilizado, que vai fazer uma visitação responsável, para não virar assim, não, o turismo é o bicho-papão da natureza. Não é verdade, a gente tem responsabilidade, tendo responsabilidade e compromisso, a gente pode contribuir muito para essa preservação. E quero, aqui é mais algumas questões já do acordo, né, ampliar, e dizer para vocês o seguinte, finalmente nós conseguimos criar uma Câmara Temática de Turismo Responsável no Ministério do Turismo. O Ministério tem um conselho, o Conselho Nacional de Turismo, que é integrado por 71 membros, entre eles são gestores do governo e o setor privado. Dentro desse conselho, a gente tem... alguns anos atrás, tiveram algumas câmaras que estavam inativas. Nós propusemos retomando as câmaras, então o Ministério está retomando as câmaras, e especialmente na minha área, que várias coordenações, vários temas vieram para dentro da minha coordenação. A gente tinha uma coordenação antigamente, num outro momento do Conselho, que era a Coordenação de Turismo Sustentável e Infância, que trata da prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes no âmbito do turismo. E a gente disse, não, agora todos esses temas estão aqui dentro. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma Câmara de Turismo Responsável, que vai ser o guarda-chuva para todos esses temas. No primeiro momento, a gente está tratando, temos um GT de turismo social, a Abrastoa é uma dos membros, né, porque a gente, na verdade, foi estipulado que seriam 15, no máximo 15 entidades representantes e convidados que tivessem afinidade com aqueles temas que a gente poderia convidar para contribuir. Então, o primeiro tema, porque a gente achou que não dava para tratar tudo isso de uma vez só. É muito abrangente. Embora todos transversalizem, né? Um passa pelo outro. Mas, então, nós vamos tratar, num primeiro momento, a questão de turismo social. Esgotado isso, a Câmara se dissolve e a gente abre nova candidatura para o próximo tema, que deverá ser a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade geral, porque ela vai estar no social também. Então, assim, queria anunciar isso, que isso para nós é uma vitória, a gente conseguir chegar nessa Câmara agora e discutir e traçar diretrizes
mais alinhadas, junto com o setor, sobre essa questão do social, do sustentável, do turismo responsável como um todo. Então, acho que, inicialmente, é isso. Depois a gente vai ampliar essa discussão, né, Mônica? Ó, só para colocar ali, ó, nós, na verdade, ficamos com 12 indicações, deixamos assim, porque tinha um prazo, o ministro achou melhor não abrir, então nós temos 12, mas sempre temos convidados. Agradeço muito, fico à disposição de todos. Aqui é a Constituição da Câmara, para quem quiser, eu vou deixar ali, ó, quem é hoje. Nós temos hoje a Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade, por ser social, né? A Associação Brasileira de Campismo, a ABRESE, Associação Brasileira de Gastronomia, Hospitalidade e Turismo, a Abrastou, a nossa grande parceira de sempre, a Confederação Nacional dos Municípios, a CNTUR, ficou duas, Confederação Nacional dos Municípios? Não, a outra é a Confederação Nacional de Turismo, desculpa. A Contrato, que é dos trabalhadores, a Embratur, a FENAGTUR dos guias de turismo, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Planejamento e o SEBRAE são hoje os que compõem esse GT, não a Câmara especificamente, porque aí a gente tem mais os convidados ainda. Então, esse é o nosso próximo passo agora, é trabalhar a questão da sustentabilidade num GT, talvez com vocês estão convidados a integrarem, a participarem, a contribuírem por meio de suas entidades com relação às diretrizes que nós vamos traçar nesse ambiente. Agradeço muito e fico à disposição.